Olá, boa tarde, meus queridos amigos do Facebook. Nesta tarde de segunda-feira, quero vos transmitir a mensagem de Deus para os vossos corações. Uma mensagem que o Senhor Jesus deixou nos evangelhos sinóticos, tanto de Mateus como de Marcos e Lucas. Eu quero ler Lucas 21, na Bíblia em ordem cronológica. Então Lucas escreve assim, a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Lucas 21. Está também em Marcos 13 e Mateus 24, o grande sermão da montanha, mas eu gosto muito de Lucas. A partir do verso 5, Lucas escreve assim: e dizendo a alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras, dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Então disse Jesus: vede que não vos enganem. Cuidado com os falsos doutrinadores, com os falsos pastores, falsos pregadores, falsos teólogos, né? Como Pedro chama de homens avarentos que amam o dinheiro, deturpam a palavra de Deus, distorcem para a sua própria destruição. Então, vede que estes não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles, disse Jesus. Não sigam esses falsos, né? E quando ouvirdes de guerras, sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Coisas que nós ainda não vimos, querido. Então são promessas futuristas, apocalípticas, né? Escatológicas. Essas coisas ainda não aconteceram. Muitos são aqueles que, os preteristas, por exemplo, né? Que dizem que isso já aconteceu no ano 70. Essas coisas aconteceram todas. Não vai mais acontecer. Quer dizer, são falsos doutrinadores, são homens doutores que ensinam doutrinas heréticas, né? Que ensinam heresia. Então ele diz: quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerra, não só aqui lá nos Estados Unidos e Israel, mas em todo lugar, levantar-se-á nação contra nação, haverá vários lugares, terremotos, pestes, coisas espantosas. Mas antes de todas essas coisas, lançarão vocês na prisão e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis, governadores, por amor do meu nome. Certo que isso aconteceu com os discípulos no ano 70, no ano 69, né? E depois, não lembro, mas deve ter acontecido, ou ainda acontecem hoje, né? Pregadores que são presos, né? Que são decapitados, mas nós vemos a história de Spurgeon, Billy Graham, nada disso aconteceu com eles. Grandes pregadores, Joanne e tantos outros, né? Que saíram por aí. Então, diz ele: proponde, pois, em vosso coração não premeditar como
a vez de responder. Então Jesus está dizendo, olha, não se preocupe o que vocês vão falar, né? Não se preocupe. Não premeditem. Não escrevam num caderninho. Um certo pregador uma vez disse para mim, olha, Edinaldo, quando você pensar numa coisa, não fale. Se você falar, não escreva. Se você escrever, não assine. E se você assinar, negue que foi você que assinou. Eu achei muito interessante essa colocação dele. Porque Jesus está dizendo aqui, não premeditem o que vocês vão responder, não escrevam em caderno. Muito obrigado a esse meu amigo que está me seguindo. Mande aqui um alô, um abraço, meu querido. Pode postar uma mãozinha. Então, ele diz aqui, não se preocupe, porque eu vos darei boca, eu vos darei sabedoria. Ou seja, eu colocarei o meu poder em vossos lábios, eu usarei vocês como instrumento em minhas mãos. Paulo vai dizer isso em uma de suas cartas, ele disse, olha, não depende de quem quer, nem de quem corre atrás, mas o Espírito se manifesta a cada um, visando um fim proveitoso. Então Pedro vai dizer, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, ou debaixo da poderosa mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Então Jesus Cristo, através do seu Espírito, nos instruirá na palavra para que possamos estar respondendo aos nossos algozes inimigos, né? Até pelos pais e irmãos, parentes e amigos, sereis entregues e matarão algum de vós. Veja, querido, como esse é o grande tempo da apostasia. Jesus está dizendo aqui, são palavras de Jesus, até pelos vossos pais, pelos vossos irmãos, parentes, amigos, vocês serão traídos, vocês serão entregues ao anticristo. É o que está acontecendo já hoje, querido. Muitos que se levantam para falar em nome de Deus são traídos, são tidos como antidemocráticos, são tidos como inimigos do Brasil, né? Golpistas, etc. Então ele diz, parentes, amigos, entregarão vocês para serem mortos, e todos sereis odiados por causa do meu nome. Todos nós seremos odiados por causa do nome de Jesus, porque professamos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque professamos a Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, o Deus que habita na luz inacessível, o Deus que virá reinar na terra com vara de ferro, o Deus que ressuscitará os nossos corpos mortais, o Deus que nos dará vida eterna. Jesus Cristo é Deus em carne e osso. Ele virá à terra reinar. E eu quero ler o texto de Malaquias para vocês. O que Malaquias, perdão, estou confundindo Malaquias, porque Malaquias é o último profeta, pregou mais ou menos na mesma época de Zacarias. Eu quero ler Zacarias, queridos. Eu quero ler Zacarias. Então, veja bem. Zacarias é um livro que traz avivamento, restaura a fé. Eu dizia, a fé verdadeira, ela não é de imediatismo, ela não sobrevive de imediatismo como muitos querem, querido. Muitos querem e dizem ter fé porque receberam cura, porque foram livrados, né, de perigos da morte, porque foram abençoados com heranças, com bens, etc. Mas a fé verdadeira, dizia Spurgeon, é a fé que sangra, é a fé que permanece, é a fé que espera, querido. Hebreus 11
Fé é a certeza das coisas que esperamos. É a convicção dos fatos que não se vê, eu não vejo, mas eu creio. Eu não tenho, mas eu espero, né? Eu permaneço. Então a verdadeira fé, ela permanece dentro de nós, porque o Espírito permanece em nós. Disse Jesus, na verdade a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Então o Zacarias, quando profetiza livramento, quando ele fala do milênio, ele diz aqui no capítulo 13, querido, do dia do juízo de Deus, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. Versículo 1. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. Então isso é profético, isto é futuro, porque muitos ídolos ainda estão aí vivos, né? Muitas estátuas, aqui no Juazeiro do Norte tem duas, aliás, duas estátuas enormes, uma do Padre Cício e outra que eles dizem da tal Nossa Senhora, né? Não sei que tipo de Nossa Senhora, né? Porque ela não é preta, não é Nossa Senhora Aparecida. A Nossa Senhora Aparecida, ela é preta, né? E existe outra de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Existem mais de 1000 representações deste ídolo. É um ídolo levantado pela Igreja Católica, né? Então ele diz aqui: eu tirarei da terra os nomes dos ídolos, e não haverá mais memória. Farei sair da terra os profetas e o espírito de impureza. E será que quando alguém profetizar, seu pai e a sua mãe, que o geraram, lhe dirão: não viverás, porque mentirosamente falaste em nome de Deus, e seu pai e sua mãe, que o geraram, o matarão, traspassarão, quando ele profetizar, porque é mentira, né? E então, Zacarias, no capítulo 13 ainda, e a partir do verso 8, ele diz: e acontecerá que toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Lá no Apocalipse, se não me engano, Apocalipse 16, Deus solta 4 anjos maus, anjos perversos, anjos de morte. E diz lá Apocalipse que eles matarão a terça parte da população mundial. Hoje está beirando a 8 bilhões de habitantes. Então divida 8 por 3, né? Vai dar mais ou menos 2 bilhões e meio, né? 8 dividido por 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. Então não dá 3 bilhões, dá 2 bilhões e meio, né? De pessoas que serão extirpadas, morrerão. E eu vou dizer aqui como é que elas morrerão. Profeta Zacarias abre a boca para falar as palavras de Deus. Como essas pessoas vão morrer? Então vamos lá. E esta será a praga. Então veja bem, Zacarias diz que 2 partes da terra vão expirar. A terceira parte será provada, será açoitada. Hebreus diz que Deus açoita quem ama e corrige quem recebe, né? Aquele que está sem correção não é filho, é bastardo. Eu meditava certa noite com Deus, quantos crentes estão aí felizes, ganhando muito dinheiro, né? Tendo sucesso, etc. E não são açoitados, e não são
disciplinados, eles se acham doutores, se arrogam de conhecedores. Querido, o pecado de Satanás foi justamente este, o orgulho, a inveja, a altivez. Deus abomina o homem altivo. Toda altivez será destruída. Toda altivez. Então eu não sou nada. Eu não tenho nada. O que eu sei, o que eu aprendi, recebi de Deus pelo seu Espírito Santo. Não aprendi de homens. Não frequentei faculdade nem seminário. Eu aprendi de Deus através da sua bondade e misericórdia. Como diz J. Neto, eu tenho certeza que Deus me escolheu. Se existe alguém que anda de mão dadas com Deus, esse cara sou eu. Eu sou o cara que ama e adora o meu grande Deus. Em tudo reconheço que nada sou eu, mas eu tenho certeza que Ele me escolheu. Sim, eu tenho certeza que Ele me escolheu. Um homem de Deus, um guerreiro de grandes batalhas. Para vocês que não sabem, eu sou esse cara. Eu sou esse cara que anda de mão dadas com Deus, que ora pela madrugada fora, que muitas vezes, machucado, sem palavras chora. Mas eu tenho certeza que Ele me escolheu. Por isso profiro a sua palavra. Eu não ganho salário, eu não ganho dinheiro, eu não ganho nada. O que eu ganho? Até os meus parentes, os meus irmãos lá em Brasília não gostam, né, dos meus sermões. Muitos são aqueles que não gostam, porque diz que eu aponto o dedo, que eu toco o dedo na ferida. Não, querido, é a palavra de Deus. Eu não sou melhor do que você. Eu não sou mais santo que você. Agora eu procuro a paz. Eu me empenho por ela, como diz Hebreu. Empenhe-se por alcançá-la. E a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Devemos buscar santidade. É tempo de renovação, é tempo de santidade, querido. Não é tempo de estar gritando, de construir casas apaineladas, como dizia Jeremias. Então veja bem o que o Senhor diz. Esta será a praga que o Senhor Deus ferirá os povos da terra que guerrearam contra os seus escolhidos. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro, e também Judá pelejará em Jerusalém. Está falando dos judeus. E se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro, prata, vestes, grande abundância, e será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos, de todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como foi a praga deles. Acontecerá que todos os que restarem das nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem ao Senhor Jesus Cristo, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos. Então, meu querido, Apocalipse 16 fala que Deus enviará 4 anjos e eles matarão 1/3 da população da terra, a 3ª parte da terra. Zacarias diz aqui que 2/3 extirparão, 1/3 será provado, será salvo, será purificado todo aquele que invocar o nome do Senhor.
Então, meu querido, eu pensava na questão do pecado. O que é o pecado para você? O pecado para você é só beber uísque, beber cachaça? É pecado? O pecado para você é adultério, adulterar, prostituição? E roubar, e furtar, e mentir? Paulo lista lá em Gálatas, se não me engano, ou é Efésios, as obras da carne. Ele diz, as obras da carne são prostituição, etc, etc. Avareza, amor ao dinheiro, emulações, discussões, porfia. Estuda o que é porfia. Vai lá no Google e pesquisa o que é porfia. O que é emulações? Por que muitos crentes se julgam melhores? Ah, fulano, meu irmão conhece a Bíblia do Gênesis e Apocalipse. Ah, meu irmão sabe mais do que você. Ah, você não tem diploma. Você é um desclassificado, você não tem diploma, você não frequentou a faculdade. Então, Charles Spurgeon e tantos outros são desclassificados. São pessoas desclassificadas. Porque não frequentaram faculdade, não fizeram o curso de teologia. Tiago diz, quem quer sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Nada lhes impropera. Mas peça com fé, não para esbanjar nos seus deleites. Meu querido, a sabedoria que Deus me deu, o discernimento, as experiências que Ele tem me dado na sua palavra, é para dar para vocês. A minha vontade é falar para vocês. Mas, na maioria, sempre ouço um não. Ah, você fala demais, você aponta o dedo. Você é um desclassificado, como eu disse. Você não tem aprovação da junta geral, né? Você não tem aprovação do pastor tal e tal. Mas eu sei que o Senhor me escolheu. Eu tenho a aprovação de Deus. E por isso prego a tempo e a fora de tempo. Esta é a palavra de Deus que eu profetizo para você. Você tem 3 opções, querido, ou talvez mais. A primeira delas, se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Reconheça o seu pecado, seja de inveja, de orgulho, de avareza, de prepotência, pecado de Satanás. Satanás era um querubim da guarda, está lá em Ezequiel 28. Tu eras querubim da guarda. Tu andavas sobre o brilho das pedras, ou sobre as pedras afoguetadas. Tu eras mais sábio que Daniel, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Pensa nisso. Até o dia. Chegou o dia em que foi achada iniquidade em Satanás. Ele era um querubim. Foi Deus quem o criou, né? E Paulo diz que até hoje ele tem a capacidade de se transformar em anjo de luz e enganar a muitos, né? Então, cuidado. O que nós lemos no Evangelho de Lucas, Jesus Cristo diz, cuidado, muitos virão em meu nome. Cuidado, muitos ensinarão falsas doutrinas. Cuidado, querido. Cuidado com falsas doutrinas. Oba-oba, essa questão de festa, evento, né? Os judeus diziam, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais homens. Eu oro, eu jejuo 3 vezes na semana, eu dou o dízimo da endro, da hortelã, do cominho, etc. E Jesus disse, olha, vocês são como os sepulcros caiados por fora e podre por dentro. Hipócritas.
enxerga a trave que está no teu olho, tira a trave que está no teu olho, para que você possa ajudar teu irmão a tirar o argueiro do olho dele. Então, humilhe-se diante da poderosa mão de Deus. Reconheça o seu pecado, seja de inveja, de altivez, de prepotência, arrogância. Se humilhe e confesse a Jesus Cristo. Faça como aquele filho pródigo. Ele era filho. Saiu de casa todo arrogante, sabia de tudo, tinha tudo nas mãos, mas quando se viu acabado, pobre, querendo comer a comida dos porcos, ele disse: Pai, pequei contra ti e diante de Deus. Peço-te que me recebas, não como filho, mas como um jornaleiro, como um escravo, como um servidor. Então, o pecador tem que reconhecer o seu pecado, a sua insignificância e pedir a Deus o perdão e pedir a Deus que o receba, que se lembre dele, como disse o ladrão: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele ladrão disse por outro: olha, nós estamos aqui porque somos pecadores, ladrões, estamos devendo. Este homem não é o Filho de Deus, ele é justo, ele está aqui injustamente. Não faça isso, não blasfema dele. Ele é o Senhor, então ele reconhece que Jesus Cristo é Senhor e pede: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então saiba, meu querido, que essa profecia de Zacarias aqui, está lá em Apocalipse 16, eu quero ler mais uma vez para você se certificar. Zacarias capítulo 14 e verso 12, ele diz: e esta será a praga com que o Senhor Deus ferirá todos os povos que guerrearam contra Israel. A sua carne será consumida, estando eles ainda em pé, e lhes apodrecerão os olhos em suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Lá em Apocalipse 16, Deus vai esquentar o sol 7 vezes, 10 vezes, e as pessoas vão morrer em pé. A sua carne vai apodrecer, a sua língua vai cair, os seus olhos vão cair no chão. Você não acredita nisso? Você acha que isso é uma mentira de Zacarias? Zacarias está mentindo? Zacarias é um falso profeta? Então, se Zacarias foi um falso profeta, se Zacarias mentiu, então também eu estou mentindo. Eu sou um falso profeta, eu sou um falso ensinador, porque eu estou acelerando a profecia de Zacarias, o que Zacarias escreveu. Então, que Deus tenha piedade da tua alma e que você reconheça que você necessita de Deus. Você necessita de santidade, porque sem santidade ninguém jamais verá a Deus.